Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top, que sou eu, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigado pela sua visita no nosso espaço. Nós temos várias plataformas aí que você pode acessar, tá certo? Temos podcast, temos artigos que escrevemos e também nós temos autores aí que nós vamos atrás para colocarmos aí no nosso canal, tá certo? Nosso blog, vídeos, enfim, tudo o que é interessante dentro da área educacional, da política, de tudo. Eu gosto de todos esses tipos de assunto, música também. Então nosso blog é variado, tá bom? Faça inscrição no nosso canal aqui no YouTube também. Se você gostar desse vídeo, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike, tá bom? É tudo. Comenta aí o que você acha. Essa aqui é a indicação de leitura número 52, né? Fizemos 51 vídeos, com esse aqui 52 vídeos sobre indicação de leitura. Em alguns vídeos fazemos uma, né, indicação e há outros vídeos que tem mais, 3, 4, 5, 6, né? Então, chegamos à indicação de leitura 52, tá bom? Olha só que bacana. Já passamos da barreira de 100 livros indicados aqui no nosso canal, tá bom? Bacana isso, né? Então, por que nós fazemos isso? Porque nós temos convicção que a sua formação, independentemente de onde você queira chegar, na faculdade, a faculdade não está conseguindo atingir esse objetivo. Você não pode ficar só com o que a faculdade está lhe apresentando. Você tem que dar um outro salto, ir atrás de outros conteúdos para que você consiga fazer o fechamento aí, tá bom? E nesse livro aqui, essa indicação de leitura, nós vamos falar sobre o padre Ivan Illich e esse livro aqui é Sociedade Sem Escolas. Eu vivo sempre falando sobre esse livro, né? Mas chegou o momento de falar um pouco. Não vou fazer uma resenha desse livro, falar capítulo por capítulo, mas eu quero passar para você o panorama geral, o assunto principal nevrálgico aqui do livro, a ideia central do livro para você aqui que acompanha nosso trabalho. Nesse livro, Sociedade Sem Escolas, olha só, o título é forte, né? Na década de 70, o padre Ivan Illich, se não me engano, morreu em 2002, né? Então, nós estamos em 2022, já fazem 20 anos, né? E da década de 70, ó, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Há mais de 50 anos, mais ou menos, né? Há 5 décadas atrás, ele falava sobre isso e a coisa não melhorou. Então, ele vai falar sobre investimentos na educação, né? Que essa questão de investimento da educação não significa necessariamente uma melhoria na educação. É meio estranho falar sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui depois para exemplificar isso, tá bom? Então, olha só. Nesse livro, Sociedade Sem Escola, Sem Escolas, Ivan Illich vai tentar tratar sobre o quê? Veja, nós temos a escolarização. Ele vai criticar isso. Então, a escola tem um cronograma, tem um período, tem tudo isso aí, beleza? Você tem um tempo ali que você vai passar ali, as escolas particulares. Então, você tem instituições que vivem disso. Quer você seja particular ou público, que vivem disso, tá certo? E vão querer mostrar que é importante aquilo, é justo, tá certo? Mas qual que é o ponto aqui do padre Ivan Illich? Ele diz o seguinte: as crianças vão para a escola com a mesma faixa etária, tá certo? As crianças pobres, né? Tem exceções, tem. Se você tem uma criança rica, né, que tenha muito estímulo, né? Estimulação precoce, né? Tem uma questão da educação que trata sobre esse assunto. Não vai estar, a criança não vai acompanhar o mesmo desenvolvimento daquela outra criança, tá certo? Então, aparentemente, já sai em desvantagem aí, tá certo? Outro ponto importante dessa escolarização é de que você vê pessoas que às vezes escrevem com esmero, mas falam bobagem demais. Parece que não estão conectando uma coisa com a outra. Tá perfeitinho lá, mas não tem. É complicado, né? São umas bestas quadradas, resumindo a conta.
tá certo? Então, o que ele quer passar? Que a educação não é isso aí. Isso aí é o mundo do ensino, o mundo da diplomação, o mundo da titulação. E a gente observa no meu canal, há quanto tempo eu faço isso? Eu venho orientando pessoas há muito, muito tempo. Eu sou uma pessoa comum, beleza? Tenho meu trabalho comum, não estou em sala de aula, mas eu faço isso aqui. Você está vendo aí. Tem meu blog, falo sobre educação, né? Então, a educação é isso, beleza? Então, criaram na cabeça da gente que você precisa seguir aquele rito ali e tal. E nós observamos, por exemplo, veja, se você tem mais de 50 anos aí, veja como era a tua merenda. E veja como é a merenda das crianças hoje. Aqui americana melhorou bastante, não é verdade? Né? Algumas localidades, nem tanto, né? Infelizmente o Brasil é grande, tem umas áreas ali que está preocupante. Mas no geral aqui, nós temos isso aqui. Antes você tinha que comprar teu livro. E o livro tinha que ser cuidado e passado para os seus irmãos na sequência, né? Você tinha criança que tinha só um par de chinelos, chegava da escola, tinha que dar o chinelo para o irmão ou para a irmã, e ele ficar descalço para que a irmã fosse com o chinelo para a escola, não é isso? Isso aconteceu com algumas famílias aí. Eu lembro da minha classe na primeira série, nunca mais esqueço disso, né? Tinha um aluno, era o Rodrigo, se não me engano, eu tinha 7 anos, né? Mas eu nunca esqueço disso. A gente comprava pão, não existiam padarias. Na minha época não tinha padaria. Depois, em 76, olha só, em 76, 77, que foi inaugurada a Rainha do Piratininga. E o pão era a padoca, a gente falava padoca. Em 77, veja só. Né? Então, eu entrei na escola em 77, né? 77 eu entrei na escola, 76 eu entrei na escola, 76 eu entrei na escola e não tínhamos ainda a padaria. Então a gente comprava o pão na mercearia do Seu Jesus e tinha um papel que embrulhava o pão. A gente pegava esse papel e guardava para levar para a escola, para nossos amiguinhos ali, para o Rodrigo ali, que não tinha caderno. A gente levava lápis, o lápis durava até ficar um toquinho. Compreende a questão? Então, você veja a labuta aí, a dificuldade aí, né, no caderno. E hoje você tem aí, você vê caderno jogado sem nenhuma escrita no caderno, né? É lápis jogado fora, é um desperdício às vezes, né? Você vê que a merenda ficou melhor, você tem calçado das crianças, tem um transporte. Houve um investimento, mas eu te pergunto, houve uma melhora na educação das crianças? É isso que é o ponto aqui. Eu não quero saber se a criança está no segundo ano, terceiro ano, que está passando aí, chega até no ensino superior. Nós queremos saber da educação. Ou seja, daquilo que restou. Houve uma melhoria nisso aí? E não houve. Há muita propaganda, tá certo? Então, não necessariamente o investimento vai te trazer um retorno. Lembre aí que no Gurukula, eu estudei muito sobre o Gurukula, né? Das tradições indianas, da milenar cultura védica, né? Dos escritos dos Vedas, né? Ali, sobretudo dos Vaishnavas. O que é o Gurukula? Você vai ensinar para as crianças numa faixa etária. É uma escola aberta, que a criança vai a campo aberto, vai manipular as coisas, vai pesquisar, vai perguntar, vai fazer várias questões ali. Na Grécia também era escola a céu aberto também, né? Essa ideia também, né? Tem um livro que eu recomendo para vocês que é o Paideia, né? A formação do homem grego, muito interessante essa visão. Esse livro iria complementar esse livro aqui, né? E um outro livro que é muito interessante aí para você acompanhar essa evolução disso aí, é um livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Não tô vendo ele aqui, deixa eu ver. Eu emprestei para alguém, né? Alguém achou bonito. Então, para você acompanhar a evolução. Então, no Gurukula ali, você veja ao ar livre, né? A criança vai lá, fica livre, não tem aquela questão de, né, dessa preocupação com o tempo, com
com essa questão toda. Então, a criança está muito presa, voltando a esse ponto, você pegou a visão de uma escola aberta, as crianças estão muito presas, tem a brinquedoteca tudo preso dentro de espaços fechados, né? E a criança brinca muito pouco na área externa. E o ser humano, por incrível que pareça, ele precisa subir, pular, descer, a criança precisa correr, e isso aí vai refinando, né, os sentidos da criança e o próprio cérebro. Tá certo? Olha só que interessante, não é isso? Há livros que falam sobre isso. Tá bom? Então, essa criança aí, que vai passando de ano, né, e você vê que o ensino está sendo feito ali, um cronograma, né, tal, mas está surtindo efeito. Como que anda, meu amigo e minha amiga? Nós sabemos que não está muito bom. 50% dos nossos alunos universitários, ou mais ou menos, né, são analfabetos funcionais. Os cursos de licenciatura estão sucateados há muito tempo. Eu sempre toco nessa tecla. Tá certo? Eu quero que você faça um belo de um curso e você também precisa melhorar para entender melhor, para compreender melhor, para ensinar melhor. Tá certo? Então, nesse livro aí, dessa escolarização que ele critica, o padre Ivan Illich, pensa aí. Por exemplo, as escolas de idioma. Né? Falamos de Comênios ali, que quer ensinar tudo para todo mundo, né? Então, ele é um dos responsáveis também por né? Ele abriu a porteira para isso aí, que nós estamos vendo aí, que nós estamos criticando aí, em cima aqui da visão de padre Ivan Illich. Então, você veja, a escola de idiomas. Você quer aprender uma língua diferente aí, você tem a escola de idiomas. Você vai na escola de idiomas, ela tem um cronograma, que você vai obedecer aquele cronograma, livro 1, livro 2, livro 3, e aí vai. Você vai ficar preso naquilo ali, naquela estrutura. Tá compreendendo? Tá certo? Aí vem uns aplicativos, tá certo? Que foge a isso aí. Inclusive, a pessoa que vos fala, eu mesmo, quando surgiu esses aplicativos aí, tal, Inglestal, essas coisas todas, eu falei assim, pô, será que isso aí vai dar certo? E meu filho tinha 9 anos, né, começou a estudar isso aí. Tá certo? Tinha os professores nativos ali e tal, começou a estudar. E começou a ir, e daqui a pouco o menino estava lendo inglês. Eu falei assim, caramba, meu, mas funciona mesmo. Então você não está preso a um cronograma, você vai querer aprender aquilo ali e pronto. É disso que o padre Ivan Illich vai tratar nesse livro. Nas escolas de idioma, você vai ficar 3 anos e não vai sair muito do lugar ali. Vai ficar naquele cronograma fechado ali, dando dinheiro para o dono da escola. Então, é isso aí que estão te vendendo algo. As escolas estão nesse nível também, infelizmente. Então, quando você discute a educação, você tem que ter esse olhar aí, ó, sair de fora da bolha. Nós estamos numa bolha. Se a pessoa não admite que não está numa bolha, ela está seguindo o sistema, está no sistema e não consegue fazer algo de diferente aí. Você não consegue destoar desse discurso que tem aí. Então você tem que sair fora dessa bolha, pegar autores que saíram dessa bolha e observar ali, pô, peraí, deixa eu subir no ombro dos gigantes aqui, deixa eu observar o que está acontecendo. Outro exemplo que eu posso te dar é do Idiomas Globo. Olha, isso aconteceu com meu primo, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, meu primo tinha uns 17 anos, mais ou menos, o Oswaldo, que Deus o tenha, né, Oswaldo, gostava muito do meu primo, ele era muito estudioso, né, e ele comprava toda semana fascículos do Idiomas Globo. Naquela época, né, nós estamos falando aí de 40 e poucos anos atrás, né, então faz tempo, né, e ele de vez em quando vinha uma fita cassete, né? Ele tinha um gravadorzinho de mesa, né? Ele colocava a fita lá, ficava ouvindo e fazia os exercícios, tal, escrevia, tal, rabiscava. E de repente o cara aprendeu inglês. E depois se tornou professor no Senac de inglês e ensinava muito bem. É disso que nós estamos falando aqui. Presta atenção. É essa a ideia central e nevrálgica do padre Ivan Illich aqui nesse livro Sociedade Sem Escolas. Tem que pegar essa visão. Sair dessa doutrinação, dessa escolarização, tá certo? E entender o que é educação de fato, tá certo? E tinha fascículos que alguém fez,
com o propósito de ensinar, de educar, alguém que queria aprender aquele conhecimento, se juntou com aquilo e aprendeu. Um outro exemplo que eu posso te dar, seguindo essa linha aí de raciocínio, é uma amiga nossa que trabalha na prefeitura americana, né? A filhinha dela tinha dificuldades com a língua portuguesa, correto? E ela conseguiu por ela no Kumon de língua portuguesa, tá certo? No Kumon não tem essa questão, você tem um tempo, tem que fazer assim, ó, vai ser tanto tempo, tantos anos, não tem isso. Você vai chegar lá, vão descobrir qual o nível que você está ali, vai fazer um teste e você vai fazendo ali o Kumon. Né? Tem pessoas que vão mais rápido, vai mais devagar, vai no seu ritmo ali, essa que é a questão. E você vai ficando mais experiente. Então, essa filha da minha amiga tinha dificuldade, a Cláudia, tá certo? De repente, a filhinha dela não só aprendeu melhor a língua portuguesa, como está ensinando os amiguinhos. Tá certo? Então, uma coisa é dificuldade de aprendizagem por causa de certas questões emocionais, psicológicas, comportamentais. Nós estamos falando de atraso, de falta ali, como David Alzubel, né? Nosso grande psicólogo que já se foi, né, se não me engano, como fala, aquela educação que você você tem conhecimentos prévios, né? E com esse conhecimento prévio você consegue dar saltos, entender outros conhecimentos futuros. E sem isso fica difícil, né? Então, nesse sentido, você veja aí essa questão desses exemplos que nós demos aqui. Então, e quantas pessoas aí estão formando-se em cursos de licenciatura, cursos de engenharia, cursos de direito, de medicina, que chegam aí, a gente vê reclamações das pessoas, né? Eu levei no médico ali, o médico novinho ali, mas não sabia nada, hein? Tava procurando no Google ali, a gente vê esses relatos, a gente observa, então, a gente observa isso também, né? As pessoas relatando isso pra gente, né? Pai, mãe, enfim, né? Através do nosso canal aqui, as pessoas chegam até nós, mandam e-mail, ou numa mensagem do Telegram, ou enfim, descobrem nosso telefone, WhatsApp e conversam com a gente, relatando essas questões, até mesmo por e-mail, né? Tem pessoas que se sentem seguras em falar certos assuntos por e-mail. Então, o padre Ivan Elit vai criticar a escolarização, tá certo? E nossos alunos e alunas aí, nos testes internacionais, estão pelos últimos lugares. Como é isso? A compreensão da língua portuguesa chegou no 5º ano, tem uma compreensão 50% quase menos do que deveria se ter, da matemática é a mesma coisa. Então, como faz para mudar isso aí? Então as pessoas falam, vamos aí aumentar o curso de licenciatura, vamos fazer isso, mais disciplinas, mais isso, mais aquilo. Mas não é só isso, se fosse só isso estava bom. Então, e o aluno que vai fazer a licenciatura? Né? Por isso que eu sempre digo, você vai fazer um curso desse tipo, de licenciatura, ou qualquer que seja, quer ser professor, você tem que ver se você gosta de fazer isso, tá certo? E se aquela disciplina você gosta. Né? Então, com isso aí, você vai ensinar, porque a gente vê, tem pessoas ensinando na internet aí, um conteúdo específico, que alguém tem curiosidade e vai. Então nós estamos rompendo essa barreira dessa educação burocrata, essa educação burocratizada aí, que está levando nossos alunos para os últimos lugares em testes internacionais, tá certo? Ali mostrar aqui, ó, dá um tchauzinho aí, mano. Essa é a patroa, né? O tamanho do braço, hein? Estou mostrando para vocês que é quem tem juízo. Né? Então, continuando aí esse raciocínio, o padre Ivan Elit, nesse livro Sociedade Sem Escola, ele vai criticar isso aí. Né? Um outro exemplo que eu posso te dar, eu achei uma apostila uma vez de design de sobrancelha. Vai vendo aí, olha só, isso aqui é interessante. Então, a minha enteada, ela leu esse livro aí e começou a fazer nas pessoas, está compreendendo a questão? É disso que nós estamos falando. O padre Ivan Elit vai seguir essa linha de raciocínio. Tá certo? Beleza? Obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Boa leitura para você, né? E se você gostou desse conteúdo, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Comenta aí, tá certo? Compartilha e entre no nosso grupo no Telegram. Não sabe como entrar no nosso grupo no Telegram? É só você
Se você tem no seu celular ou na internet ali, você tem lá o aplicativo ou o site do Telegram, né? É só você fazer uma conta no Telegram, se você já tem, não precisa. Busca lá, blog de João Maria. Vai aparecer, você clica lá, entrar no grupo, e você vai estar fazendo parte do nosso grupo ali, do Telegram, tá bom? Obrigado, duvide tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.